Hoje eu vou contar para vocês o caso da Fera da Baixada, ou a Fera de Caxias, que é um caso bem parecido com o da Fera da Penha, que eu já trouxe aqui no canal para vocês. Quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha, onde a amante, a concubina, a outra, sei lá que nome dá, tira a vida da filha do amante. Outro caso triste, né? Quando é que essas mulheres vão entender que as crianças, os filhos dos amantes, não tem nada a ver com a história dos adultos? Isso é uma tremenda covardia, já que uma criança não tem como se defender de um adulto. Esse caso foi sugerido por uma inscrita aqui do canal, a Rita de Cássia. Muito obrigada, Rita, pela sugestão. Eu espero que vocês gostem da forma como eu vou contar o caso aqui pra vocês. Então chega de falar e vamos para a história de hoje. Pessoal, rapidinho para o recado. Quem quiser comprar o meu livro, Quem se Importa, a história de Nenê Romano, que fala sobre um caso criminal real que aconteceu no Brasil no século passado, em 1923, agora em outubro completa 100 anos. Quem tiver interesse em adquirir o livro, entre em contato comigo através do e-mail que está aparecendo aqui em cima, ou através do Instagram ou do Face, que por lá a gente acerta como eu mando o livro para vocês. Edilene Neves Oficial, esse é o Insta e também o Face, ok? Então vamos para o vídeo de hoje. O caso de hoje aconteceu no ano de 2011 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima desse bárbaro caso é uma garotinha de apenas 6 anos de idade, chamada Lavínia Azeredo de Oliveira, que era filha da dona de casa, Andréia Azeredo, e do professor de educação física, Rony dos Santos de Oliveira. Os três moravam no segundo andar de um prédio de 3 andares, com mais 10 pessoas da mesma família, que eram tios e primos, no bairro do Divino, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A triste história começou numa segunda-feira bem cedinho, no dia 28 de fevereiro de 2011, às 5h45 da manhã, quando a mãe, a Andréia, foi até o quarto da filha, da Lavínia, para acordá-la e prepará-la para ir à escola. Porém, quando ela chegou ao quarto da garotinha, ela viu que a janela estava aberta e a filha não estava na cama. A Andréia olhou rapidamente pela casa, no banheiro, na sala, em todos os lugares, quando então percebeu que a porta que dava acesso à rua estava aberta, assim como a janela do quarto da filha. Mas ela tinha certeza que tinha fechado tanto a janela como a porta da casa. Na hora, ela já ficou desesperada e atônita ali, sem saber o que fazer, porque naquele momento ela já tinha certeza que a filha tinha sido sequestrada. Só não sabia por quem. O pai, o Rony, que se preparava também para sair para o trabalho, uma escola onde ele dava aulas de educação física, a mesma inclusive que a filha, a Lavínia, estudava. Sabendo do desaparecimento da filha, ele já deduziu que tinha dedo ali da amante dele, uma mulher chamada Luciene Reis Santana. O Rony e a Luciene já tinham um relacionamento há mais de um ano. E na noite anterior, do domingo para a segunda, ele tinha passado a noite com ela, com a amante, chegando em casa às 3 horas da manhã. E eles tinham discutido muito feio e terminado o relacionamento. Só que a Luciene não aceitou o fim do romance entre eles e ameaçou tirar a própria vida. Os dois sempre brigavam e em outras ocasiões ela já tinha ameaçado fazer escândalo na porta da casa dele. Inclusive ela já tinha telefonado em outras ocasiões para a casa dele e falado com a Andréia e contado sobre o relacionamento dela com o Rony, o marido da Andréia, se intitulando a namorada dele. Ela inclusive não gostava que falasse que ela era amante, ela era a namorada do Rony. Parece que na casa do Rony, a única pessoa que sabia do relacionamento dele com a Luciene era a esposa, a Andréia, porque a Luciene vivia telefonando na casa deles e também em várias ocasiões que a Andréia telefonou para o celular do marido, a Luciene tinha atendido. A cara de pau, né? O telefone do cara toca, é a mulher dele e ela atende. Mas a Andréia não conhecia a Luciene pessoalmente, só por telefone mesmo. O restante da família que morava ali na casa, os tios, os primos, enfim, não sabiam da vida dupla do Rony, né? Desse caso extraconjugal dele. A Andréia disse posteriormente que quando o Rony chegou às 3 horas da manhã, a Lavínia acordou e a Andréia levou a filha ao banheiro e depois colocou a garotinha na cama, cobriu
abriu ela e ela se deitou novamente e voltou a dormir. A Andréia afirmou ao marido que tinha trancado a janela do quarto da filha e também a porta, mas que ela estava aberta e ela tinha certeza que tinham levado a filha dela. Naquela madrugada, antes do Rony chegar, a Andréia telefonou diversas vezes no celular do marido, mas ele não atendeu em nenhuma dessas ligações. E a última ligação foi uma mulher que atendeu. A polícia foi imediatamente avisada e o delegado Robson Costa, acompanhado por vários policiais, foram para a casa da família e lá foi constatado que não tinha nenhum sinal de arrombamento e que a janela e a porta que a Andréia falou que estavam abertas tinham sido abertas por dentro. Não tinha sinal nenhum ali de que tinha sido forçado. O que indicava que provavelmente tinha sido a própria Lavínia quem tinha aberto a janela e falou ali com a pessoa, provavelmente falou ali com a pessoa pela janela, e aí ela foi para a porta e abriu a porta, porque acho que a pessoa pediu para abrir, né? E por esse motivo, o delegado acreditava que a pessoa que tinha levado a Lavínia era alguém que ela conhecia e que ela confiava, alguém que ela via sempre. Até porque ninguém ouviu barulho algum. Lembrando que, além do Rony, da Andréia e da própria Lavínia, mais 10 pessoas moravam ali e ninguém ouviu nada. E era de madrugada, né? Então tinha que ter algum barulho. Mas ninguém ouviu nada. Conversando com a família e sabendo das desconfianças do Rony quanto ao envolvimento da amante dele, da Luciene, o delegado titular da 60ª DP Campos Elíseos, Robson Costa, pediu a quebra de sigilo telefônico do Rony, da mãe, a Andréia, e da amante do pai, a Luciene. Nesse momento, a história da amante soou para todo lado e algumas pessoas que conheciam a moça e já sabiam do desaparecimento da Lavínia foram até a casa da Luciene para perguntar ali para ela se ela sabia da menina, porém quando chegaram à casa dela, a casa estava aberta, mas não tinha ninguém lá. Os documentos dela, um pouco de dinheiro e até mesmo o celular da Luciene estavam ali, mas ela e os 3 filhos não estavam na casa. Essas pessoas foram procurar a Lavínia ali pelas redondezas e depois retornaram à casa da Luciene para ver se encontravam ela ali e perguntar se ela sabia, se ela tinha visto a garotinha ou qualquer coisa. E dessa segunda vez, ela estava lá. Quando ela foi questionada, ela disse que não sabia e não tinha visto a Lavínia. Uma tia da menina, chamada Roselaine, falou com a Luciene, se referindo a ela como amante do Rony, já que naquele momento todo mundo sabia, né, do relacionamento dos dois, e na mesma hora a Luciene corrigiu a tia da Lavínia, dizendo que não era amante do Rony e que ela era a namorada dele. Como assim, né, gente? O cara é casado. Então não dá para ser namorada dele, ele só podia ter namorado se ele fosse solteiro, ou separado, ou divorciado, ou viúvo, então ela era amante mesmo. O avô da garotinha, um senhor chamado Adão, que estava ali na casa da Luciene, junto com essa tia da menina, a Roselaine, que estava desesperado atrás da neta, ele ofereceu dinheiro à Luciene em troca de alguma informação sobre o paradeiro da neta. Mas a Luciene disse que não sabia de nada, que ela não podia ajudar, que infelizmente ela não ia poder contribuir com nada, que ele guardasse o dinheiro dele. Um vizinho da família disse que sabia do caso do Rony com a Luciene, que o Rony em algum momento ali tinha contado para ele. Inclusive, ele tinha contado para esse vizinho que na noite anterior ao desaparecimento da filha, que ele tinha passado a noite com a amante, né? E que os dois tinham discutido muito e que ele tinha terminado o relacionamento com ela e que ela tinha ameaçado tirar a própria vida, o que confirmava a história do Rony que ele contou lá para a polícia, né? Então, o vizinho contou a mesma história que o Rony já tinha contado. A própria família da Luciene se ofereceu para ajudar na investigação, caso eles fossem úteis em alguma coisa. Então, a mãe dela se colocou ali à disposição para o que a polícia precisasse. A Luciene, quando foi procurada pela polícia, disse que ela tinha ido de madrugada, depois do encontro dela com o Rony, isso por volta das 5 horas da manhã, que era mais ou menos ali o horário que a polícia acreditava que a Lavínia tinha sido levada. Ela disse que tinha ido até uma UPA, que é um posto médico, né, gratuito, em Duque de Caxias, e que isso poderia ser comprovado porque ela tinha usado o bilhete de ônibus, tipo um bilhete único da Rio Card, a empresa lá da região, e de fato o delegado foi averiguar e ele conseguiu comprovar isso, mas mesmo assim ele não descartou o seu envolvimento no caso. Ela era sim uma grande suspeita de ter levado a menina, até por conta da briga dela com o pai da garotinha. Numa das declarações
investigações do Rony ao delegado, ele disse que tinha comentado com a Luciene que tinha R$ 2.000 guardados na casa dele e que esse dinheiro era para dar entrada num carro que ele queria. E quando a Luciene ficou sabendo, né, quando ele contou sobre dinheiro para ela, que ela não falava em outra coisa a ponto de chegar a incomodá-lo mesmo, né? Ela só falava no dinheiro. Parecia que ela tinha ficado muito interessada nos R$ 2.000. Nesse momento das investigações, que foi no mesmo dia do desaparecimento da Lavínia, a polícia ali já estava adiantada, né? A polícia já acreditava no envolvimento da Luciene no caso, achando que poderia ser por motivo de vingança pelo fim do relacionamento do Rony com ela, né? Que o Rony tinha terminado com ela na noite anterior. E depois de saber dessa história do dinheiro, que ela não falava em outra coisa, que ela ficou fazendo um monte de perguntas, que ela ficou super interessada no dinheiro que ele tinha guardado, a polícia também trabalhava com a possibilidade da Luciene ter sequestrado a menina para pedir o resgate nesse valor dos R$ 2.000, já que ela sabia que ele tinha essa quantia em casa. A Luciene, então, foi questionada pela polícia e aí ela disse que a menina tinha sido sequestrada pelo seu ex-marido, um homem chamado Elzimar de Oliveira Silva, porque ela tinha comentado com ele sobre esse dinheiro que o Rony tinha e que ele tinha ficado interessado no dinheiro. A polícia foi de fato atrás dele, achou esse homem e ele disse que estava trabalhando a noite toda, o que pôde ser confirmado pela polícia, né? A polícia foi até o endereço do trabalho dele e de fato ele tinha ficado lá a noite inteira, então não tinha sido ele. E logo ele foi descartado como suspeito. A polícia, para pegar a Luciene na mentira, combinou uma história com o Rony. O Rony telefonou para a Luciene falando que sabia que ela estava com a filha dele e que ele daria os R$ 2.000 que ele tinha para ela devolver a filha para ele. E o que é pior é que ela aceitou. Eles então marcaram um encontro, isso foi no dia 2 de março, na quarta-feira, 2 dias depois do desaparecimento da Lavínia, porque ela desapareceu na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, isso já era dia 2 de março. E a polícia estaria lá para prender ela e apertar ela ali bem na hora que ela fosse. Como assim você aceitou o dinheiro em troca da menina? Eles queriam pressioná-la, então a polícia foi para o local combinado. Mas no mesmo momento em que o Rony foi se encontrar com ela ali, com a polícia e levando dinheiro, que na verdade ele nem levou dinheiro, mas enfim, era simulado, né? O delegado recebeu um telefonema de uma pessoa que trabalhava num hotel no centro de Duque de Caxias, dizendo que tinham encontrado um corpo de uma garotinha com as mesmas descrições da Lavínia, da garotinha que estava passando toda hora na televisão, porque nesse caso acabou virando midiático e passava na televisão toda hora. A polícia foi para lá e logo o delegado Robson Costa deu uma entrevista para o pessoal da televisão, de revista e tudo mais, e nessa entrevista ele estava bem emocionado, com a voz assim embargada, que dá para ver aí na internet, dizendo que tinha sido confirmado que aquele corpo encontrado no hotel era de fato da Lavínia. O corpo estava no quarto número 6 do Hotel Municipal, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A garotinha estava vestida com uma blusinha e um short que não eram dela, ela não estava com o pijama que ela estava usando no dia lá, que a mãe falou que ela estava usando, né? E ela tinha uma toalha na cabeça e um cadarço de tênis, do tênis dela, da Lavínia, inclusive, em volta do seu pescoço. E também tinha um lençol enrolado em seu corpo. A garotinha foi encontrada por uma camareira do hotel que entrou naquele quarto para limpar, porque já tinham passado 2 dias e o pessoal ali estava sentindo um cheiro muito forte e bem ruim e vindo daquele quarto. E a camareira decidiu trocar os lençóis, achando que o cheiro vinha dos lençóis, né? Já tinha limpado, não achou nada assim suspeito, ela foi trocar os lençóis. Então ela encontrou a Lavínia embaixo do colchão, num espaço que era a estrutura de alvenaria da cama, que era essa alvenaria coberto por um estrado de madeira e depois em cima vinha o colchão. Ela estava nessa estrutura de alvenaria. Nesse mesmo momento a polícia
prendia a Luciene lá no Jardim Gramacho, local onde ela combinou com o Rony lá que receberia os R$2.000. Ela então foi levada à 60ª DP Campos Elíseos para prestar os depoimentos, né? Porque a polícia queria entender como que ela estava ali, né? Qual era o envolvimento dela. Embora fosse bem difícil negar a sua participação no crime, ou melhor, a autoria, né, do crime, não participação, tudo levava a ela, a Luciene, mas ela negava o tempo todo. Ela chorava, ela gritava, ela tampava o rosto, aí tinha gente filmando ali da televisão, né, porque ficou midiático e tal. A delegacia encheu de repórteres, tinha pessoal de rádio, de televisão, de revista, tinha um monte de curiosos e o pessoal lá queria linchar ela mesmo sem saber se de fato ela era responsável ou não pela morte da menina que tinha sido encontrada lá no hotel. A Luciene pediu para que levassem a mãe dela, a dona Neide Reis, que foram buscar, e ela foi, conversou com a filha, e ela pediu para que a filha contasse a verdade. Ela falou: você já tá na chuva mesmo, então se molha, conta a verdade, vai ser melhor para você. Mas ela negava todo o tempo, ela dizia que não tinha nada a ver com a morte da Lavínia. A Luciene pediu perdão para a mãe por só dar dor de cabeça a ela, porque desde jovem era assim, e pediu para que a mãe sempre a amasse. A Luciene, a mãe dela, dona Neide, o delegado e alguns investigadores ficaram trancados lá na sala do delegado, né, por mais de 4 horas. E ele ficava interrogando, e ele perguntando, e ela negando, e a mãe falando: fala a verdade, faz isso por mim, não sei o quê. E até que um determinado momento ali, depois de 4 horas, quase 4 horas, o delegado perguntou se ela queria que alguém saísse de lá para que ela ficasse mais à vontade e contasse a verdade. Nesse momento, ele perguntou: você quer que a sua mãe saia? E ela falou sim. Então, a mãe foi obrigada a sair, e depois que a mãe saiu, ela confessou o crime. Na verdade, a polícia já sabia que era ela a assassina, porque eles tinham conseguido as imagens das câmeras de segurança do ônibus que ela utilizou, já que ela mesma falou que tinha usado o ônibus, que podia comprovar, né, naquele dia. Então a polícia foi atrás das câmeras de segurança, pelo horário do ônibus, eles sabiam qual era o número do ônibus que tinha passado por ali, e eles olharam as câmeras, e ali ele viu o que precisava ver. Nas gravações que foram divulgadas posteriormente, que tem aí na internet para quem quiser ver, é possível ver a Lavínia acompanhada pela Luciene de mãos dadas alguns minutos após o sequestro. Pelo trajeto do ônibus, a polícia acreditava que a ideia não era tirar a vida da garotinha no hotel. Ela não tinha intenção de ir para aquele hotel, e sim de tirar a vida da garotinha lá na favela do Lixão, que ficava na mesma direção, só que a 1 quilômetro de distância ali do hotel. Pelas câmeras de segurança do ônibus, é possível ver que a Luciene passou em frente ao hotel, onde tem um ponto de ônibus, mas elas não desceram. Mais para frente, é possível ver quando elas finalmente descem do ônibus, exatamente às 5h50, e tipo 600 metros à frente do hotel. Ou seja, elas passaram em torno de 6 quarteirões do hotel, bem perto de uma agência do Banco do Brasil, que ficava a cerca de 400 metros da favela do Lixão. Então parece que o destino que ela pretendia levar a menina era a favela do Lixão. Mas como naquela hora já tinha muita gente ali, muita movimentação ali na rua, ali próximo à favela, e alguém poderia reconhecê-la, né? Alguém vê ela andando ali com a garotinha, então ela decidiu voltar os 6 quarteirões e se enfiar naquele hotel com a menina, o hotel municipal. Isso por volta das 6h45, que foi a hora que ela deu a entrada no hotel, que tá lá no check-in. 3 funcionários do hotel municipal reconheceram a Luciene. Segundo o depoimento de um deles, ela ficou mais ou menos 20 minutos só. Ela pediu um maço de cigarros e um pacote de biscoitos. E depois desse tempo, ela queria sair sem pagar, alegando que o namorado dela estava no supermercado ali perto e que logo ele chegaria e pagaria o quarto. Mas os funcionários não deixaram que ela saísse sem pagar. Óbvio, né? Como assim? Entra, pede cigarro, pede biscoito, depois quer sair sem pagar? O namorado vai vir pagar? Que conversa, né? Mas como ela estava muito nervosa, dizendo que não tinha dinheiro para pagar de jeito nenhum, e aí o que eles iam fazer, né? Porque
ela alegava que era o namorado quem ia pagar e ela não tinha dinheiro e ele não tinha ido para lá. Então, os funcionários falaram para ela limpar 3 quartos como pagamento da diária. Tá bom, você não tem dinheiro, então você limpa, depois você vai embora. Ninguém é trouxa, né? Então, a Luciene limpou o quarto de número 4, o de número 5 e o de número 6, que era o que ela estava. E em seguida, ela saiu rapidamente de lá. Os 3 afirmaram que ela estava sozinha quando saiu e que não viram ela entrar com uma criança ali. Até porque não era permitido crianças naquele hotel. Tem uma placa gigante falando que não era permitido criança. Mas como o balcão era alto, a atendente não viu a criança quando ela deu a entrada no hotel. A mãe da Luciene, a dona Neide Reis, ela afirmou que a filha sempre deu muito trabalho desde que tinha 10 ou 12 anos. Olha, tão novinha e já dava trabalho. A dona Neide também disse que por diversas vezes ela procurou o conselho tutelar para pedir ajuda quando a Luciene era adolescente, porque ela não conseguia ali dominar a filha, ela não conseguia conter a filha. Olha só, com 10, 12 anos já não conseguia conter a filha. E que ela via que a filha não era normal como as outras crianças da mesma idade. Ela contou que o relacionamento do Rony com a Luciene sempre foi muito conturbado e cheio de brigas e muito ciúme da filha pelo Rony. Tudo era motivo de brigas. Mas que o Rony era uma pessoa muito boa, que tratava os 3 filhos da Luciene, que ela tinha 3 filhos, com muito carinho. Ele pagava o aluguel da casinha que ela morava com os filhos e também ajudava com dinheiro para as despesas da casa, ali as despesas das crianças. Todo mês ele dava dinheiro para ela. E que ela não sabia que ele era casado. A dona Neide não sabia que o Rony era casado. A mãe da Luciene chegou a dizer: "Não consigo acreditar que ela fez isso com uma criança. É muita crueldade, ainda mais com uma pessoa que estendeu a mão para ela. O Rony ajudou a minha filha, ele até pagava o aluguel e ajudava nas despesas da casa. A minha filha é um monstro." Em depoimento registrado na 60ª DP Campos Elíseos, Luciene contou como matou Lavínia. Disse que enrolou uma toalha em volta da cabeça da garotinha para evitar que ela gritasse e alguém escutasse. E depois disso ela a sufocou por 8 minutos por estrangulamento. Ela pôs a toalha e ficou apertando o pescoço. Ela ficou segurando a toalha e apertando o pescoço por longos 8 minutos. Como é que pode? Como alguém tem essa coragem? Deu tempo de se arrepender, né? Em seguida, ela pegou um dos cadarços do tênis da menina lá, que ela tirou do tênis, e pressionou em volta do seu pescoço para garantir que ela realmente perderia a vida, já que ela ainda estava se mexendo. Mas pela necrópsia feita no corpo, ela perdeu a vida nesses 8 minutos mesmo, que ela ficou apertando o pescoço da menina. E o fato do corpo mexer é próprio de espasmos mesmo, né? Ela já não estava mais viva. A Luciene contou que aquela roupa que não era da Lavínia era de uma das suas filhas, que tinha praticamente a mesma idade da Lavínia e que de fato ela tinha tirado a menina de dentro da casa dela. E como ela já tinha visto e conversado diversas vezes com a menina, não foi difícil atraí-la, porque a garotinha já conhecia ela, então já confiava, né? O enterro aconteceu no dia 3 de março, na quinta-feira, no cemitério Nossa Senhora de Belém, no bairro Corte 8, em Duque de Caxias, e estava muito cheio. Entre familiares, amigos e curiosos, tinham mais de 400 pessoas e bastante policiamento também, mais de 20 policiais para conter ali, para evitar tumulto, né? Porque tinha muita gente revoltada. Muitos protestos foram feitos por moradores que exigiam alterações no Código Penal e também pediam a pena de morte para a Luciene. Mas como sabemos, no Brasil não temos pena de morte, e eu particularmente acho muito bom que não tenha, porque pessoas assim merecem apodrecer na cadeia, né? Pra que morrer? Deixa lá. Eu vi uma reportagem que a Luciene, depois que foi presa, apanhou muito de outras detentas lá do presídio que ela foi, e diz que não foi só uma vez não, parece que ela apanhou várias vezes. Não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, porque muitas detentas lá deixam os filhos, né? Então elas sentem falta dos filhos. A mãe da Lavínia, a Andréia, não desgrudou 1 minuto sequer do caixão no velório e chorou muito assim, quietinha, bem no canto dela, bem resignada, sabe? Bem resiliente.
Já o pai, o Rony, chegou carregado por amigos e precisou novamente ser amparado ao final da cerimônia. Teve momentos que ele desmaiou e foi carregado de novo. Devia ter pensado isso antes de ter uma amante, né? O pequeno caixão branco foi baixado à sepultura sob aplausos e orações, e depois as pessoas ficaram gritando lá por justiça, assassinos e tal. A Luciene foi transferida para a carceragem da Polinter de Magé, onde um cordão de isolamento foi feito por policiais, já que uma multidão revoltada queria linchar a mulher. Ela teve prisão temporária decretada por 30 dias e na manhã de 4 de março, um dia após o enterro, ela foi transferida para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. A princípio, a Luciene afirmou ter sido ajudada por um cúmplice, mas não quis revelar o nome dele. Porém, em 10 de março de 2011, a polícia concluiu que ela agiu sozinha, que não teve nenhum ajudante, até porque o Rony contou que várias vezes, em conversa ali com a amante, ele chegou a comentar como era a sua casa, e por conta disso, ela sabia tudo como funcionava ali. Ele disse que nunca levou a Luciene lá na casa dele, assim, em algum momento que a Andréa não estivesse em casa, né? Ele nunca levou, mas pelo que ele tinha falado para ela sabia exatamente como era a casa dele. E que 2 meses antes do crime, a sua casa tinha sido invadida. E ele desconfiava que poderia ter sido a própria Luciene. Em 30 de março, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia com um pedido de prisão preventiva contra Luciene Reis Santana por homicídio triplamente qualificado e por ocultação de cadáver. A denúncia apontava que o homicídio foi cometido por motivo torpe, por vingança pelo pai da vítima ter terminado ali o relacionamento com a assassina e com o emprego de meio cruel, asfixia por estrangulamento. Além disso, o crime contou com recursos que dificultaram a defesa da vítima, dissimulação ao ocultar o seu propósito homicida, ataque inesperado quando a vítima não poderia supor o ataque, bem como ter impedido que a criança gritasse por socorro, envolvendo sua cabeça em uma toalha, de forma a não ser ouvida por outras pessoas no hotel. Em 6 de junho aconteceu a audiência de instrução e o julgamento do processo, onde testemunhas foram ouvidas pelo Ministério Público. Em 22 de março de 2012, um pouco mais de um ano, na 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, por volta das 13h50, começou o julgamento de Luciene Reis Santana. O júri era formado por 4 mulheres e 3 homens. Cerca de 100 pessoas, entre parentes e amigos da Lavínia, foram acompanhar o julgamento com cartazes e camisetas assim com foto da garotinha, né? A primeira testemunha foi um homem que trabalhava numa biblioteca no centro do Rio de Janeiro e morava perto da casa da Luciene. Ele contou que 2 dias antes do crime, ele estava indo trabalhar, isso por volta das 4h30 da manhã. Quando ele viu a Luciene, que ele conhecia ali das redondezas, né, já que ela morava pertinho da casa dele, e ele contou que ela estava com a Lavínia. Ele disse que ela tentou se esconder e esconder a garotinha, mas naquela hora ele achou que a garotinha era filha dela, porque ela inclusive tinha uma filha ali mais ou menos da mesma idade, né? Porque a garotinha, ela estava muito tranquila, quietinha e tal, então ele não entendeu muito bem porque ela estava tentando se esconder e esconder a menina. E acabou que não deu muita importância ao fato e seguiu para o seu trabalho e tudo mais. Então, ela já devia ter o hábito de tirar a menina da casa, né? 2 dias antes do crime ela já tinha tirado, ela estava passeando com a menina às 4h30 da manhã, né? Mas quando ele viu o caso na televisão e fotos das duas, da Luciene e da Lavínia, ele procurou uma delegacia próxima ao trabalho dele para denunciar e contar o que ele tinha visto, e aí ele virou uma testemunha. A segunda testemunha a depor foi a recepcionista do hotel, que afirmou que não viu a criança com a Luciene no dia lá do crime, no dia que ela deu entrada no hotel, né? Porque o balcão era alto e a criança não falou nada, não fez barulho,
ela estava quietinha ali, então ela não viu que ela estava entrando com uma criança, porque ele não podia entrar com criança. Para a recepcionista, ela teria dito que o namorado estava no supermercado, próximo ali, e que ele pagaria a conta do hotel na hora da saída, então logo ele chegaria e quando saísse ele pagaria a conta. Ela disse também que reconheceu a Luciene na televisão e na mesma hora ela ligou imediatamente para o Disque Denúncia. Durante o depoimento, o Rony ficou muito emocionado e chorou bastante. Ele disse que a Luciene conheceu a filha dele durante uma visita em uma academia que ele dava aulas e que naquele dia ele estava com a filha dele. Ele disse também que a Luciene era extremamente ciumenta e assim descontrolada, possessiva e que ela vivia fazendo ameaças de tirar a própria vida. Mas também chegou a fazer ameaças de barracos, escândalos mesmo ali na porta da casa deles, essas coisas, mas nunca de morte de alguém da família dele. E no final do depoimento, ele se levantou assim, repentinamente, né? E tentou agredir a Luciene, que nem se mexeu. Era como se não tivesse ninguém ali tentando bater nela, né? Mas ele foi contido pelos seguranças ali e ele chamou a mulher de monstro terrível. O ex-marido da Luciene, o Elzimar de Oliveira Silva, também prestou depoimento. Ele disse que foi procurado pela ex-mulher, que afirmou que ele estava sendo acusado pelo Rony de ter sequestrado a Lavínia e que o Rony estava armado, juntamente com alguns familiares, num acesso à comunidade onde o Elzimar morava. Só que o Elzimar ficou desconfiado dessa história, ele achou esquisito mandar recado por ela, ameaçando ele, né? E resolveu ir até a delegacia prestar esclarecimentos, porque ele não queria ser visto como suspeito, já que ele não tinha nada a ver com a história. Ele disse que a Luciene ainda o ameaçou para que ele não fosse até a delegacia prestar depoimento, mas ele ignorou suas ameaças e foi assim mesmo. Para o delegado Robson da Costa, a Luciene premeditou o crime por muito tempo. Ele disse em entrevista: "Pelo que eu pude entender, o plano era sequestrar a criança, ficar com o dinheiro do pai, do Rony, os R$2.000, e colocar a culpa do crime no ex-marido. Ela matou a Lavínia para ficar impune", afirmou ele. Luciana Reis Santana foi condenada a 43 anos de prisão por crime triplamente qualificado, sequestro de incapaz por motivo torpe, seguido de homicídio e ocultação de cadáver. A sentença ainda incluiu uma multa de 300 salários mínimos beneficiados à família da Lavínia. No entanto, a multa era simbólica, porque segundo a justiça, a Luciene não tinha condições de arcar com essa despesa. E obviamente isso nunca seria pago. O advogado da Luciene, chamado Lélio dos Santos Correia, alegou que a sua cliente tinha problemas psicológicos e que tinha praticado o crime por sofrer de baixa resistência à frustração afetiva. E acrescentou: "Ela representa perigo para a sociedade, sim, mas o cárcere não é o remédio. Não estou pedindo para absolvê-la, mas eu acho que ela deveria receber um atendimento mental, tipo ser internada num hospital psiquiátrico, né?" Quando o julgamento acabou, o pai da Lavínia, o Rony, deu um abraço na promotora Simone Sibilio por ter conseguido uma pena alta para a Luciene. Em 29 de janeiro de 2013, a defesa da Luciene recorreu da sentença e a 7ª Câmara Criminal decidiu por unanimidade diminuir a pena da Luciene de 43 para 34 anos e 8 meses de reclusão. E até onde se sabe, até onde eu achei, né, ela está cumprindo pena. Não achei nada que ela tenha saído. O hotel municipal localizado na Avenida Governador Leonel Brizola, número 1961, antiga Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, foi desativado e passou a ser utilizado como depósito. Os comerciantes vizinhos ali do hotel, eles reclamaram que o movimento tinha caído drasticamente depois desse caso aí, dessa tragédia, né? E também eles alegaram que as pessoas ali das redondezas apontavam eles, os comerciantes, como cúmplices da tragédia, mas que eles não tinham nada a ver com essa história. E de fato não tinham, né? Que responsabilidade eles podem ter, né? Em novembro de 2011, o hotel, que já tinha sido sede provisória da prefeitura, em 1943, foi completamente demolido. E para finalizar esse caso, apesar da morte da filha da Lavínia nessas circunstâncias, por
causa do pai ter uma amante, né? Apesar disso, os pais da menina, o Rony dos Santos Oliveira e a Andréa Azeredo, continuaram juntos, nunca se separaram e tiveram mais 2 filhos. E quem sou eu para julgar? Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, ativar o sininho de notificações e também de se inscreverem no canal para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!